Vamos começar o nosso debate à mesa de hoje. Hoje eu tenho convidados muito especiais para conversar conosco. Nós vamos falar de um velho golpe que nós já conversamos aqui com você algumas vezes, mas que os números agora são aterrorizantes. Nós tivemos um aumento no número de casos de estelionato sentimental, lembrando que estes casos são os que as mulheres buscaram ajuda na polícia. Então, registrados, nós temos uma média de 500% de aumento em relação a 2019, neste período de pandemia, principalmente entre março e até o mês de outubro. Ou seja, é um número muito alto, as pessoas estão perdendo dinheiro, estão, claro, perdendo também a autoestima, perdendo a confiança nas pessoas, e é por isso que nós vamos te dar esse alerta mais uma vez, para que você realmente entenda que você precisa tomar alguns cuidados que são básicos e não adianta você achar que só com você que vai ser diferente. Se for para ser diferente, vai ser de uma outra forma. Mas você precisa prestar atenção porque existem alguns sinais que você vai entender. A doutora Lovete está aqui, ela é especialista no assunto, é uma advogada especialista em direito civil, então ela vai estar aqui com a gente, está aqui conosco para falar sobre isso. Luiz também está aqui para te dar essas orientações e também tem as orientações que você precisa ter no pós-trauma. O pós-problema às vezes é pior, porque daí você se vê sem dinheiro, sem a menor confiança nas pessoas, tendo que recomeçar e ainda com todo mundo falando, mas estava muito bom para ser verdade. Porque na hora que acontece, todo mundo está achando legal. Ela está namorando, ela não sei o quê, e depois todo mundo fala que já sabia. Então você também tem que aprender a lidar com isso. E eu estou também com a Glauce na nossa linha para conversar com a gente, que a Glauce, ela é uma caçadora de golpistas. Este é um nome, é quase um trabalho já para a Glauce. Glauce, boa tarde, minha querida, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, minha querida? Tá um pouquinho. Só vou pedir para você falar um pouquinho mais alto que eu não tô te ouvindo direito. Tá. Tá ótimo. Melhorou? Melhorou, minha querida. Glauce, obrigada por você estar aqui com a gente. Vou começar com você. Eu gosto muito da maneira como nós te apresentamos como caçadora de golpistas, porque nós precisaríamos de muito mais pessoas que já passaram por esse problema, que tiveram essa consciência e que começam a nos ajudar a não sermos as próximas vítimas. Então, eu sei que é um trabalho bem difícil que você tem desenvolvido. E para você entender, para eu poder introduzir a Glaucia na nossa conversa, no final do ano passado, 102 pessoas foram presas, só aqui em São Paulo, acusadas, comprovadamente, na verdade, porque as mulheres até entenderam, ali houve toda uma pesquisa, essas pessoas aplicavam esses tipos de golpes. E a maior parte destas pessoas que foram presas, na verdade, foi causada essa prisão por uma denúncia da Glaucia. E eu quero te parabenizar por isso, Glaucia, porque eu sei o trabalho difícil que é conseguir, Glaucia, identificar as pessoas, né? Keila, é complicado. O trabalho foi longo, né? O Ministério Público acabou acatando a denúncia de outras vítimas, né? Que se reuniram e fizeram o processo todo. No total eram 220 pessoas que deveriam ser presas, mas conseguiram prender 124, que então já é não foram muito 102 bom. que eu tinha aqui, Glaucia? Não, foi maior o número de Meu Deus do céu! E daí essas Só pessoas, elas foram presas graças a essa, vamos dizer assim, é quase uma investigação paralela que vocês vão fazendo para ajudar a polícia a descobrir essas pessoas? Teve o que pesou muito mesmo para essa prisão, foram que 6 vítimas, né, se reuniram e acabaram abrindo um processo no Ministério Público. Então foi o que deu mais força, porque o GK vinha constantemente entregando essas contas correntes na Polícia Federal. E a Polícia Federal, por intermédio de um delegado da Interpol, que fica no prédio da Polícia Federal, nos contactou e avisou que estaria passando o processo todo para a Polícia Civil, porque não era competência da Polícia Federal e nem da Interpol esse tipo de investigação. Mesmo nós sabendo que algumas das contas tinham envolvimento com tráfico de drogas e havia portaria dessas pessoas para irem embora do Brasil desde 2016, né? Só que, infelizmente, hoje a gente acordou com uma triste notícia, né? Embora a gente tenha conseguido que essas vítimas conseguissem prender essas pessoas, tá
está em poder da justiça mais de 5 milhões, fora carros, bens materiais e tudo mais. E a maioria é proveniente dos golpes do estelionato sentimental. Todos são vítimas de scammers. São as pessoas que emprestavam as contas para receber dinheiro das vítimas aqui em São Paulo e em outros estados. Só que, infelizmente, hoje, né, nós nos deparamos com a liberação dessas pessoas pela justiça. Então, essas mais de 200 que foram presos hoje vão ser soltos? Sim. Doutora Lovete, chegou a sua vez, então vamos começar com isso. É um trabalho danado para conseguir identificar essas pessoas, identificar essas contas. O fato deles não terem sido presos em flagrante é o que faz com que eles possam ser liberados depois de um mês, porque faz um pouquinho mais de um mês que isso aconteceu. Então, eles provavelmente foram presos preventivamente. Então, o Ministério Público ele tem que solicitar uma nova prisão e o juiz deferir para que, então, permanecessem presos por mais 30, 60, 90 dias, pelo perigo deles, de repente, sumirem para outro estado, outro país. Então, como eles estão sendo liberados agora, é porque essa prisão preventiva ela não foi restabelecida de novo pelo magistrado. Não estenderam? Não estenderam. Então, daí, a partir daí, eles podem fazer o que eles quiserem? Aí vai... Estão livres, vamos dizer assim? Vai continuar o processo, né? Existirá o processo, na verdade, então, esse é um processo criminal, porque o estelionato sentimental, o afetivo, que a gente trata, ele é análogo ao estelionato do 171 do Código Penal. Então, é mediante o engodo, o ardil, a pessoa é enganada, então empresta contas ou dinheiro ou favores financeiros, né? E então caracteriza por analogia esse crime, né? De estelionato. Na verdade, o estelionato é o crime, o estelionato sentimental afetivo, que ele é passivo de indenização no âmbito civil. Então, na verdade, essas pessoas, elas vão continuar, elas estão lutando para recuperar esse dinheiro e para serem, na verdade, ressarcidas dos prejuízos, inclusive os prejuízos sentimentais também. Exatamente. E isso não para? Não para. Tá. O processo também continua. Foi uma denúncia do Ministério Público, então esse tem mais força, né? E no âmbito civil, o que acontece? Os tribunais já têm concedido, têm dado procedência a essas ações, tá? Entra com uma ação de indenização por estelionato sentimental e dano moral. E aí vê o prejuízo que a pessoa teve, o prejuízo material, o prejuízo moral, que foi o abalo, né? Sentimental, o abalo moral, no caso a vergonha pública, tudo isso o juiz vai determinar, então, uma indenização, tanto material quanto moral. E os tribunais têm concedido, têm dado procedência a essas ações. E o mais importante, Keila, é assim, que não atinge mais só a camada, porque antes, né, a gente teve casos, até conversou em outra ocasião, né, mulheres bem-sucedidas e etc. Hoje atinge todas as camadas. Temos indenizações de 100 mil, 300 mil e 3 mil reais. Então, o que caracteriza do nível da classe social da pessoa, é mais ou menos aquilo que o próprio estelionatário já sabe o que a pessoa pode... Exatamente. O que ele pode arrecadar, arrebanhar dela, né, na verdade. O que ele consegue. Então, qual a característica dessas mulheres, né? Elas estão fragilizadas, ou de repente por uma viuvez, um divórcio, uma perda. E, normalmente, o estelionatário, ele busca a vítima. Então, ele nunca foi genuíno na vontade de ele ter um relacionamento, mas ele faz com que a vítima acredite que ele tinha intenção do relacionamento afetivo e duradouro. E aí começam a pedir dinheiro emprestado, às vezes a pessoa não tem condições de dinheiro, começa a oferir muitas dívidas e empréstimos para poder entregar para o estelionatário, falsário. Ô Glauci, o que você recebe normalmente de pedidos de ajuda, de denúncias, existe uma classe social, a doutora está dizendo aqui que agora infelizmente está se estendendo para todas as classes, mas existem as pessoas que são mais ludibriadas mesmo, de classe média alta, ou você acha que realmente agora até as denúncias também têm vindo decorrentes de mulheres com uma classe social um pouco mais baixa, ou um salário até menor, na verdade? Não, antigamente nós tínhamos isso. A gente percebia que eles buscavam mais vítimas com umas condições financeiras melhores. Hoje em dia a gente não vê mais isso. Acho que por conta da pandemia as pessoas estão mais ligadas em internet e tudo mais. Então todo mundo acabou virando uma presa fácil, né? E a imensa maioria é mulher, né? De 100, vamos dizer que 90 são mulheres. Tá. Eu tenho uma pessoa na linha, vou pedir para você ficar aqui, Glauci, para conversar, conversando com a gente, eu vou colocar o Luiz para falar, mas antes disso eu quero conversar eu vou chamá-la de Lourdes.
para não identificá-la, e ela vai conversar com a gente por telefone. Ela é uma pessoa especialista em informática e infelizmente caiu neste golpe, perdeu mais de 200 mil reais. Então é um período agora de, na verdade, de recuperação, não só de autoestima, como na tentativa também de ter esse dinheiro de volta, né, Lourdes? Boa tarde, querida. Boa tarde, sim. Lourdes. Estou na esperança de ressarcir aí uma parte desse dinheiro, sim. Ô Lourdes, desculpe a pergunta, mas quantos anos você tem? 49. E você já foi casada? É solteira? Sou separada. E quando é que você começou esse relacionamento? Conta pra mim, se você já tinha tentado relacionamentos pela internet antes, por sites. Conta um pouquinho pra mim de como aconteceu. Então, eu nunca tinha entrado em um site de relacionamento. Sei. Aí, em 2018, eu me cadastrei no site de relacionamento Amor e Classe. Sei. E aí eu conheci essa pessoa, né, cujo nome usado é Gabriel. Tá. E aí a gente começou a conversar através do site. Depois a gente começou a conversar por e-mail, por WhatsApp. Daí, Glauci, quando começam essas conversas, elas evoluem para conversas de vídeo ou não? Sim, ele chegou a fazer algumas vídeos comigo, mas depois eu descobri que era tudo montagem, né? Ah, não era ele também? Não. Ah, e agora quanto tempo demorou, Glauci, para você descobrir? Porque você é especialista em informática, né? Então, na verdade, dá aquela segurança maior de que não vai acontecer com você, né? Então, na verdade, eu não achava que pudesse acontecer comigo, né? E assim, a gente estava tão envolvido nas conversas que a gente conversava sobre família, sobre outros assuntos, sobre trabalho. Então, você começa a ficar envolvido com a pessoa. Quando você vê, você já está totalmente envolvido emocionalmente, né? E psicologicamente também, porque eles vão te envolvendo psicologicamente com a conversa. E conversa assim... Fazendo com que você acredite que tudo é real. Lourdes, e conversa todo dia, ele começa a contar as coisas da vida dele, como se fosse começar um relacionamento mesmo, quando a gente está paquerando alguém e quer firmar esse relacionamento? Sim, ele conversava, falava que a mãe dele morava no Canadá com o irmão, que o irmão dele tinha uma deficiência, que ele tinha sido casado, ficou viúvo. Aí fazia 5 anos que ele estava viúvo. E morava no Canadá? Não, na verdade ele morava no Canadá, mas ele estava fazendo um serviço aqui no Brasil e ele ia mudar para cá. Tá. Diz ele que estava fazendo um serviço no Porto de Santos. Entendi. Quanto tempo durou essa conversa? Quantos meses? Durou quase 1 ano. Menina, e vocês, claro, obviamente, nunca foi falado de vocês se encontrarem, mesmo ele estando aqui em São Paulo? Não, então, depois aconteceu um episódio na embarcação, lá que ele fazia o trabalho na embarcação do Porto de Santos. O que aconteceu? E aí ele falou que tinha que vir para a Turquia urgente, porque ele tinha um projeto que ele estava tocando em 2017 na Turquia, e que esse projeto ele ia receber um dinheiro lá, e aí eu já tinha emprestado algum dinheiro para ele no Porto de Santos, porque ele falou que precisava chegar umas máquinas no Porto de Santos. Enfim, entrou em desespero, que o cartão de crédito dele não passava. E aí eu fui ajudá-lo aqui no Porto de Santos. Foi a primeira transferência que eu fiz. Mas, ô Lourdes, deixa eu entender uma coisa. Mesmo ele estando tão perto, você nunca pensou em falar para ir visitá-lo em Santos? Então, eu falei, ele falou que era impossível, porque ele estava no meio do mar. Apesar de estar em Santos, ele estava arrumando lá os navios, que ele era engenheiro de navio. Tá. E essas conversas eram sempre escritas ou tinha conversas também de áudio? Ele falava com você? Sim, tinha conversa de áudios também. Quer dizer, era muito convincente, né, Lourdes? Sim. Sim. Daí, quando aconteceu esse problema que ele disse que era da Turquia, já fazia quase 1 ano. Não. Fazia uns 3 meses que a gente já estava conversando. Daí você emprestou quanto de dinheiro para ele? Lá na Turquia? Que você falou que daí foi quando você começou a perder mais dinheiro, né? Sim, aí foi, né? Porque aí ele foi para a Turquia, aí entrou que ele tinha que pagar hotel lá, e aí uma série de coisas. Aí ele falou que explodiu a embarcação que ele estava resolvendo o problema na Turquia. Jesus amado. Oi?
Eu falei, Jesus amado, porque daí é tanta desgraça também que não tem como não acreditar, foi né? acontecendo uma série de coisas. Ele foi assaltado lá, bateram nele, nananã, e aí você fica emocionalmente assim, né? Lógico. E eu precisava do meu dinheiro de volta também. E aí eu fui acreditando que ele ia voltar e fui fazendo até empréstimos, né? E hoje o meu nome tá sujo. E quanto foi o montante nesse 1 ano que vocês ficaram juntos, que você emprestou para ele? Aproximadamente 278 mil. 278 mil? Quando eu descobri que poderia ser um golpe, eu entrei em contato com a Glaucia, né? Na verdade, agora, eu entrei em contato com várias pessoas. Como é que você descobriu que podia ser um golpe? O que aconteceu? Então, eu comecei a pegar as fotos que ele tinha me enviado, eu tinha bastante fotos, né, dele, e comecei a procurar no Google, tipo, imagem reversa, comecei a cruzar algumas informações. Tá. Aí que eu fui descobrir que não era ele, que as fotos que ele usava, a mãe que ele tinha me mandado, inclusive a mãe dele até me ligou uma vez, porque eu não ia mais dar dinheiro, a mãe dele me ligou e falou, não, ajuda meu filho, eu moro aqui no Canadá mesmo, porque ele tinha dito que a mãe dele era brasileira e o pai dele era canadense. Sei. E aí eu acreditei, né? E daí você descobriu que esse povo todo... um tempão comigo. E daí você descobriu que esse povo todo não era ninguém. Oi? Você descobriu que esse povo todo não era, a mãe dele não era... Você achou essas fotos na internet e eram outras pessoas? Sim. Meu Deus do céu, hein? E foi aí que você passou pra... Eu tentei até... Na época, foi em... Acho que foi em... Deixa eu ver, foi em 2019, agosto... Setembro, foi por aí, setembro de 2019. Só que aí ele já tinha pedido outro dinheiro para mim, só que eu não depositei mais, né? Tá. E aí eu achei essas fotos, aí eu tentei ir na delegacia, daí na hora assim eu gelei, eu falei, não acredito. Aí até tentei falar com o meu chefe na época, né? Que trabalha comigo. Sabe quando você fica meio perdido? Você não sabe se você pede a conta para tentar não sabe nem para quem que você fala, coisa, né? Eu fiquei totalmente desnorteada. Daí eu conversei com o meu chefe, ele falou, não posso te mandar embora, imagina. Aí expliquei pra ele mais ou menos, mas na verdade ninguém sabe dessa história, porque eu não tive coragem de contar pra minha família, ninguém sabe. Entendi. Na verdade só quem sabe agora é a Glaucia. Meu chefe, ele sabe, mas ele não sabe o que é direito, sabe? Eu expliquei pra ele que era uma grana alta. Entendi. E que eu não sabia o que fazer. Ô Glaucia, perdão, ô Lourdes, você já aconteceu isso há mais de 1 ano? Sim. Nesse período, você já conseguiu se refazer emocionalmente? Você já está namorando? Isso já passou na tua cabeça ou está muito, muito, muito latente ainda? Então, é que você fica meio pensativa, né? Você desconfiada, né? Ficando um pouco emocionalmente, como que eu posso dizer? Você tem aquele temor, né? De cair de novo, né, Lourdes? Claro. Olha, eu vou pedir para você ficar aqui, que eu quero que o Luiz fale com a gente agora, e acho que isso é muito importante da gente ressaltar. A gente está falando de 1 ano, né, Luiz? É impressionante como a mente da gente fabrica também aquilo que a gente gostaria de viver, né? Sim, porque, na verdade, não é, Luiz? E você vai realmente acreditando, porque a pessoa... Espera só um pouquinho, Glaucia, só um minutinho, Lourdes, só um minutinho. Quando a gente passa a estudar as relações e os relacionamentos, a gente tenta entender primeiro o que faz com que eu vá buscar alguém. Então, é muito comum na psicologia dizer assim, olha, eu busco sempre algo para completar, porque eu tenho uma falta. Um carinho, atenção, um abraço, um companheiro, enfim, algo que eu queira ter do lado. Quando a gente vem para a era digital, que está no aplicativo, tudo fica muito mais fácil. E todo mundo pode ser qualquer coisa, né? Então, eu já não saio mais para bares para conhecer por uma questão de risco, vamos colocar assim. Tá. Eu acho que o site pode ser mais seguro. Hipoteticamente mais seguro. Tá. Porque eu tenho que entrar, fazer um cadastro, colocar dados. Mas eu esqueço que quem está do outro lado... não é talvez tão honesto ou tão sincero quanto eu. Né? A internet permite a mentira para tudo. E o interessante é que a hora que a gente entra nesses sites, eu falo, por quê? Né? Porque como eu dou aula de sexualidade, eu falo de relacionamento, eu tenho que entrar nos sites, ver o que é. Outro dia me perguntaram, olha, eu quero colocar meu filho no Tinder. Eu falei,
analisa por quê, né? Qual é a necessidade? Porque hoje não é mais só um site de relacionamento, ele tem uma questão de exposição, manipulação de imagem, enfim. E a hora que eu me cadastro, tem lá a inteligência artificial que vai dar match, né? Eu vou encontrar a pessoa ideal. Agora eu vou por outro lado, que é o do lado do falsário, né? Do estelionatário. Ele já tem a ideia de perfil de quem é carente. O que gosta, o que faz. E tem um outro dado, que é a manipulação, que é a fala que ela trouxe. Olha, é muito importante o que o Luiz está falando para a gente, eu quero que você preste atenção, porque nós não estamos falando de algo que a pessoa pode dizer assim, nossa, mas como você é boba, porque você caiu nesse golpe. Todos nós estamos suscetíveis a sermos enganados, por isso que a palavra fala que você não pode abrir demais os teus tesouros. Que significa que você não pode, sabe, ter a boca aberta para falar tudo do jeito que você acha que tem que expor a tua vida inteira para as pessoas, mesmo num lugar como esse, você não precisa dar detalhes. Se você tem essa ideia de você querer mesmo fazer as coisas por este caminho, não dê tantos detalhes da sua vida que é para a pessoa não ter tanto subsídio para te enganar, não é, Luiz? Então, mas a hora que faz o cadastro, eu já digo os meus interesses. Pois é, isso eu estou falando, que tem que dar uma segurada também. Então, porque quanto mais interesse, porque os aplicativos, eles favorecem isso. O que você gosta de música? O que você gosta de filme? Eles vão batendo com quem gosta da mesma coisa, mais ou menos. Vou utilizar a inteligência artificial para procurar alguém que tenha o famoso match. Certo. Então, a hora que eu encontro alguém que tem o perfil, que na maioria das vezes é alguém do estereótipo bonito, inteligente e bom de lábia, né, tem uma boa conversa, quer dizer que a coisa flui. Mas eu não posso esquecer que, assim, né, isso a gente sempre fala aqui, o lobo mau, ele não é feio. É verdade. A gente tem ideia do lobo mau ser feio. O lobo mau é bonito, é inteligente, estuda, tem boa conversa. E olha que interessante o caso que ela trouxe. Tem uma história toda. Eu tenho uma família, característica da família. Montadinho. Então, assim, eu vou me envolvendo emocionalmente nessa história. O grande ponto é perceber que horas que é o golpe, né? Quando, esqueci a carteira em casa, né? Saí a primeira vez antes presencialmente. Tá, como você esquece a carteira em casa, né? Você até paga. Passa o cartão do banco, não deu certo, fiquei sem dinheiro. E olha como a gente é engolido pela história, por uma questão emocional. Se eu trabalho numa empresa multinacional, sou engenheiro e eu preciso de dinheiro para fazer uma importação... Faz sentido. Então, eu acredito no que eu quero. Muito mais pela minha carência, pela minha falta. Porque o outro está dizendo que é verdade, eu vou duvidar do outro. Eu quero apostar no relacionamento. E nós estamos falando para você de algo muito importante que muda completamente a sua história, como aconteceu com a Lourdes. Quando eu passo por esse problema, doutora Lovete, ela procurou a Glauce, que já sabe que tem essa facilidade para tentar encontrar e se juntar com outros casos. Agora, qual é o meu caminho de imediato quando eu me certifico de que essa pessoa realmente está me dando um golpe? Então, a primeira coisa é procurar uma delegacia, lavrar um boletim de ocorrência, porque no âmbito civil a gente tem o boletim de ocorrência, toda a história contada. Mas como que eu provo? Então, isso é meio interessante. A prova. No âmbito civil, a prova é assim. A pessoa, normalmente, o estelionatário, o falsário, ele sempre deixa pistas. Então, assim, a pessoa, depois que ela conseguiu a vantagem financeira que ela estava pleiteando, então ela abandona, ela some. Muitas vezes, nos tribunais, tem sido aceito como prova, em um dos casos, né, que aconteceu, ele tinha um relacionamento conjugal, era casado, tinha um outro relacionamento. Então, isso era uma prova que ele não tinha intenção de ter um relacionamento afetivo com a pessoa. Sim. E simplesmente ele estava tentando dar um golpe, né? E porque o que acontece? Tem que ter essa prova, porque uma ajuda financeira, uma ajudinha, como se fala, isso não caracteriza esse ilícito. Você viu, não caracteriza. Porém, quando ultrapassa a boa-fé, começa a trazer o prejuízo, aí então a vítima já começa a entender que ela está sofrendo um golpe. Agora, no caso da Lourdes, é um pouquinho diferente, porque, Lourdes, em que momento você percebeu mesmo que era um golpe? Ele sumiu ou não? Não, ele não sumiu. E por que você percebeu que era um golpe, então? Você já estava convivendo com ele, já tinha acontecido tantas coisas? Não, sim, ele prometia que a gente ia se casar, fez várias promessas. Mas, assim,
eu o que aconteceu, assim, o ponto mesmo? Uma videocall e ficou meio distorcido o vídeo. Aí, tipo assim, ele falava e assim, a movimentação da boca não era a mesma coisa. Ah, nossa, ele montou, então ele colocou a imagem de alguma pessoa, tipo, da internet, sim, e ele falando, e daí parecia aquela tradução mal feita de filme estrangeiro. É isso? Sim, sim. E foi aí que você desconfiou? Ele estava nervoso comigo, só que estava rindo no vídeo. Ele estava nervoso porque eu não tinha mais depositado dinheiro, e ele falou que iam expulsar ele do hotel que ele estava, nananã. E aí, tipo, ele tava rindo no vídeo, tipo, dando risada. E foi aí que você desconfiou? Aí eu comecei a ficar desconfiada. E a partir daí, você nunca mais teve contato com ele? Nunca mais atendeu? Nunca mais escreveu nenhum e-mail? Não, eu continuei. Pra falar a verdade, eu continuei porque eu tinha esperança de retornar meu dinheiro. Mas eu não dei mais dinheiro pra ele, E quando foi que você parou definitivamente e falou, não, agora eu não vou nem falar mais porque eu já vi que o dinheiro dessa forma eu não vou conseguir? Quando você deu um basta nessa relação? Quando eu comecei a falar com a Glauce. Quando eu encontrei com a Glauce, ela falou, para de falar com ele. Que eu falei pra ela, que eu ainda falava com ele. E a minha esperança era que alguém, sei lá, de repente pudesse ter uma forma de descobrir onde que ele estava, sei lá, né? Porque ou uma forma ele conversava comigo via WhatsApp, via aplicativo também. Glauce, Lourdes, mas você também, no fundo, não tinha uma esperança de não ser verdade isso? Por isso que você continuou falando com ele? Também. Tá. Que é o que pode acontecer, né? Que é o que pode acontecer, né, Luiz? Acho importante isso também, né? A gente está falando de sentimento. Então, acontece uma coisa como essa, você vê que a pessoa pode ser uma pessoa boa para você, que é aquilo que você gostaria de ter, você já está, entre aspas, convivendo com ela. Porque hoje é tão comum a gente fazer tudo pela internet, pelo WhatsApp, que você até convive com a pessoa dessa forma. Então, você conviver com a pessoa dessa maneira, né, Luiz? A gente não... Então, é um jogo amoroso, esse é o ponto. Está mexendo com carência, com sentimento, com falta. Então, não sei se aconteceu com ela ou não, né? Mas assim, a hora que ela diz não para o primeiro depósito, ou para algum, ele fala assim, então você não me ama? Quer dizer, tudo que eu fiz por você não vale a pena? Eu estou aqui há 1 ano quase te entregando, contei da minha vida, então tem uma manipulação emocional. E aí eu falo assim, nossa, será que eu estou sendo injusto de não cuidar? Quer dizer, e se for o amor da minha vida, de não estou ajudando? Então joga com a carência e joga com a culpa, né? Vai que é verdade, eu não ajudei. Esse é o grande ponto. Ô Glauce, qual é o passo a passo para uma pessoa que passa por um problema como a Lourdes passou? Ela te avisou antes de encerrar o assunto, ou seja, pode ser que esse cara ficasse muito tempo ainda tirando o dinheiro dela. Agora, contando para você, claro, isso não exime a pessoa da responsabilidade de fazer o boletim de ocorrência. Mas quando entra em contato com você, é um caminho também, até para a pessoa não se sentir tão humilhada com a situação, tão menosprezada? Vamos lá, deixa só eu esclarecer uma coisa. A Lourdes, ela foi vítima de scammer, tá? Então, ela foi vítima de um nigeriano que usava fotos de um humorista, tá? Então, é mais difícil, no caso, de localizar a pessoa. O que nós conseguimos localizar no caso dela foram as pessoas que receberam o dinheiro, que eram todas de São Paulo, tá? Então, normalmente, as pessoas quando procuram, elas ainda estão em contato com o scammer, sim. Elas ainda têm esperança de que eu vou falar, não é um scammer, porque elas mandam a história, mandam a fotografia e falam assim para mim, ele é um golpista, ele é um scammer? De imediato, eu aconselho que a pessoa pare o contato com eles, por se tratar de uma quadrilha, né? E nós estamos lidando com criminosos. E que faça o boletim de ocorrência se já enviou o dinheiro, sim, né? A partir daí, eu acho que deve procurar um advogado e dar continuidade em tudo. A Lourdes... Oi. Não, pode falar, pode finalizar. A Lourdes, hoje, nós conseguimos, tá? No projeto, acabei agregando um advogado do Paraná e advogado do Rio de Janeiro para acompanhar essas vítimas que tiveram as pessoas dessas contas presas. Certo. E a Lourdes é um caso. Todos os depósitos que ela fez, as pessoas constam nessa lista. Ah, que bom. Então está muito perto de resolver, pelo menos o caso dela e dessas outras que estão também nesse mesmo caminho, né, Glauce?
Ah, tomara, viu? Eu acho que merece. Não que vá resolver o problema, porque eu acho que a dor que fica por ter sido enganada e ter amado uma pessoa que não existe, jamais a gente vai poder suprir ou fazer com que tire isso delas. Mas que, a justiça, pelo menos. Sim, que essas mulheres tenham dignidade, porque a maioria acaba com nome sujo, devendo para todo mundo, e não é justo, né? Então, que pelo menos essa parte elas consigam resolver. Glauci, um beijo, minha querida. Obrigada. Feliz ano novo para você. Muito bom ter você aqui com a gente mais uma vez. Lourdes, obrigada também pela tua participação, que você realmente encontre os caminhos certos para você se recuperar. Lovete, quero te agradecer também de estar aqui com a gente. E quero encerrar, Luiz, com você dizendo isso. Falei para a Lourdes que você encontre um caminho. Como é que eu faço para encontrar esse caminho? Tento virar a chave e continuo. E entendo que tem pessoas boas ainda e que dá para continuar e encontrar alguém legal? Não se fechar mais em função dessa decepção. É evidente que tem um trauma, tem uma dor, né? Mas na maioria das vezes eu acabo me fechando muito mais. E aí sim, me tornando mais amargurada, talvez uma pessoa muito mais triste. Então o ideal, como eu sempre digo aqui, né? Eu não vou deixar assim, é entender o que aconteceu. O que foi feito não pode ser desfeito, isso é um fato. Mas eu posso tirar um aprendizado disso e viver melhor da minha lição, né? E procurar fazer diferente da próxima vez. Procurar fazer diferente da próxima vez. Olha, quero dizer uma coisa para você. A gente sempre volta nesses assuntos, porque a gente percebe hoje, todos nós somos um pouco carentes, porque a internet, o próprio WhatsApp, todas as tecnologias que a gente tem hoje nos afasta das pessoas. Se você parar para prestar atenção, hoje você fica muito mais tempo digitando para o seu amigo do que conversando com ele. Então, isso acontece também nos relacionamentos. E isso pode, muitas vezes, afastar as pessoas dos relacionamentos, porque muitas pessoas não têm essa facilidade de se expressar de outra forma. Então, nós estamos dizendo aqui que você tem que deixar a internet de lado, deixar essas possibilidades de lado, porque muita gente se casa através desses aplicativos. O que nós estamos querendo mostrar para você é que você precisa, primeiro, buscar um aplicativo realmente idôneo, que tem essa certificação, porque existem certificações desses aplicativos e alguns que são extremamente sérios e têm os perfis já de pessoas que realmente querem encontrar alguém para ter um relacionamento sério. Então não adianta você entrar num site que é mais descolado para você arrumar alguém que você não quer passar só uma noite, você quer passar o resto da sua vida. Então você precisa ter o bom senso, se essa maneira que você busca e quer buscar para ter um relacionamento. Outra coisa é você não fazer da decepção algo que seja eterno na tua vida. Que fique a lição que o Luiz falou para a gente hoje, de que o que você passou de ruim, que seja um aprendizado, para que você da próxima vez não caia no mesmo golpe, não erre da mesma forma, mas que você nunca deixe de viver e de buscar ser feliz por conta de coisas que já aconteceram.